Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para as empresas atualmente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje estamos aqui com o Paulo Perrotti, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é muito bom ter a oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência em proteção de dados, né? Eu tenho uma experiência internacional em proteção de dados, porque eu atuo para empresas americanas, empresas canadenses, europeias aqui no Brasil. Então, a gente vai ter um papinho descontraído e gostoso hoje sobre como tratar um dado. Sim, com certeza. E é bom você falar isso, que você também tem, né, esse conhecimento para fora do Brasil, porque às vezes as pessoas pensam que a lei geral ela tá só aqui no Brasil, mas empresas de fora, né, que tem dados de pessoas aqui do Brasil precisam estar de acordo com a LGPD também, né? Então, tem muitas pessoas, às vezes, que é de uma empresa um pouco menor, que às vezes não tem conhecimento disso. Então, a gente também pode explorar um pouquinho esse lado aí. E a gente já estava falando um pouquinho aqui no backstage de várias coisas, já estava falando aqui nos assuntos. E eu já vou começar aqui puxando um assunto que a gente estava comentando, que é sobre os desafios da LGPD. E um deles que a gente comentou aqui é esse gap entre o jurídico e o tecnológico, que você comentou que é muito interessante, que os dois precisam andar de mãos dadas, né? Porque o jurídico não consegue trazer completamente a LGPD para dentro das empresas, assim como a parte tecnológica também não. Esse talvez seja um dos maiores desafios, né, para as empresas enxergarem, para os auditores enxergarem. E explica um pouquinho, né, para a gente esse lado e também quais outros desafios que você vê mais encontra para as empresas entrarem em conformidade com a LGPD. Ainda a gente tem aí uns 5, 6 anos de implementação, vamos dizer assim, efetivas. Ela entrou em vigor em 2018, mas efetivamente em 2020, né? Então, assim, é um bom tempo, mas mesmo assim ainda tem muitas empresas que não estão completamente em conformidade, né? Isso, perfeitamente. A lei, ela foi publicada em 2018, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. 18 de setembro é uma data muito importante, não é só por causa da entrada em vigor da lei, como também é meu aniversário. Então, é uma data inesquecível. Você não esquece. Não dá para esquecer. E eu sempre digo que a Lei Geral de Proteção de Dados é você entender a jornada do dado. Então, quando você tem uma jornada, você tem 4 pontos principais, Vitória, que você começa com a coleta do dado. Então, como é que você está indo atrás dessa informação, desse dado e trazendo para a sua empresa, né? Depois que você coletou essa informação da forma apropriada, da forma legal, dentro dos princípios, existe o princípio da adequação, o princípio da necessidade, ou seja, eu não vou coletar um dado excessivo seu. Eu preciso coletar um dado para prestar o meu serviço. Então, eu trago esse dado, trouxe. Depois que eu trago o dado, que eu coletei o dado, eu tenho o tratamento do dado. Ou seja, para que eu vou utilizar essa informação para o meu negócio, para o meu serviço, para o meu produto, né? Para prestar um serviço. E depois que você tratou essa informação, você tem 2 variáveis depois. Ou você armazena, você tem que armazenar essa informação, e daí as ferramentas tecnológicas são muito importantes, e também o compartilhamento. Então, você vai pegar essa informação e vai compartilhar com um terceiro, com um fornecedor, um prestador de serviço, ou com alguém do supply chain, né, da cadeia de fornecimento. Então, você fica dependente de você ter todo esse fluxo seguro. E a segurança deste fluxo envolve 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar, ter bom recurso humano, ter bom treinamento. Quer dizer, a equipe tem que estar treinada e saber o que fazer com aquele dado, aquela informação, da forma apropriada. Segundo ponto, tecnologia. Você precisa ter, então, uma tecnologia, pessoas, tecnólogos, para dar suporte para que essa informação trafegue da forma mais segura possível, né? Que tem aquele famoso DIC, né? Que é disponibilidade, confidencialidade e integridade. Então, o dado tem que fluir com essas 3 características: disponibilidade, confidencialidade e integridade. E, por último, você tem recursos humanos, você tem tecnologia e, por último, processos. Então, os processos estão bem mapeados. Você identificou
como é que é a jornada de dados no departamento, por exemplo, do RH, departamento comercial, né, de logística. Então, todos esses departamentos, eles compartilham e trafegam dados. Então, você vê que tem universos muito diferentes que só um advogado não vai entender. Ele vai pegar uma parte disso, mas o tecnólogo vai pegar outra. Por exemplo, quando eu entro com um processo dentro do RH, dos recursos humanos, para fazer a governança dos dados dos colaboradores, a gente precisa ter um profissional que entenda de RH, que não é nem um advogado e não é nem um tecnólogo, é alguém de RH. Porque ele vai entender como é que você vai coletar, como é que você faz uma seleção de candidatos, por exemplo. É um ponto, é uma coleta. Veja, quando você coleta uma seleção de um currículo, depois você tem que tratar esse currículo, você vai compartilhar esse currículo ou não, e depois tem que armazenar. Então, essas 4 variáveis da LGPD. E com isso, então, você precisa ter um profissional híbrido, né? Ou uma equipe. Não adianta você ser só um advogado, não adianta ter só o tecnólogo, não adianta ter só a pessoa de RH, uma pessoa comercial, né? Do comercial, para entender como é que o comercial, como é que você coleta, como é que você prospecta. Minha prospecção, eu faço enriquecimento de base de dados. Mas que dados você está enriquecendo? Né? Da onde você está buscando essas informações? Está indo na Praça da Sé, aqui no centro da cidade, comprando uma base de dados, né, com e-mail, ou você está coletando essa informação da forma apropriada? Porque devemos lembrar que você disparar uma mensagem sem o consentimento de uma pessoa, sem ela te conhecer, isso é um spam, isso é uma infração de dados. A primeira sanção da Agência Nacional de Proteção de Dados mudou, era a autoridade, mudou para a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD. A primeira sanção disciplinar dela foi para base de dados, lá em Ubatuba, aqui no interior de São Paulo, no litoral, que era uma base de dados para eleição. E aí diz o seguinte, era uma base de dados que não tinha consentimento dos eleitores e aquela empresa também não tinha o encarregado de dados. Né? Para quem trata, coleta, armazena e compartilha dados, a empresa precisa obrigatoriamente ter o encarregado de dados, que é a pessoa que se responsabiliza pela gestão e pela governança dos dados na empresa. Nossa, é muita informação. É muito complexo, né? É complexo. Então, basicamente, assim, não é só uma pessoa que vai cuidar dessa governança de dados, né? É um sistema, vamos dizer assim, para que esses dados sensíveis sejam bem protegidos. E daí você acredita que justamente por não ser só uma pessoa, né, ter toda essa complexidade, as empresas enfrentam esse desafio de muitas vezes ter essa dificuldade de implementar de forma certa a LGPD? Eu acho que sim e não. A resposta é um pouco dúbia, né? Porque eu digo o seguinte, tem empresas que já sabem da necessidade e sabem que precisam ter o controle sobre os dados. Controle é governança, controle é compliance. Né? Você ter o quê? A gestão dos dados e saber o potencial deles. Então, se você não tem os dados na sua mão, você não tem governança, e se você não tem governança, você pode estar desperdiçando dinheiro e desperdiçando oportunidades. E tem aquelas que não sabem que isso é importante. Que ainda não... Assim, não, eu tenho um antivírus, eu tenho firewall, mas você faz a gestão de dados? Não faço. Então, você está perdendo oportunidade, você está perdendo a governança, o poder sobre a informação. E poder sobre a informação é você ter lucro ou você ter menos custo. Então, quando você tem a informação na sua mão, você consegue gerenciar melhor os custos e consegue ver oportunidades, muitas vezes, da onde ela não tem, não sabe enxergar. Sim. E daí onde está essa diferença da empresa que sabe e muitas vezes, né, não sabe por onde começar, e também essas empresas que sabem, mas algumas ainda são, vamos dizer, reticentes em se adequar à LGPD, mesmo sabendo que é o dever delas, que pode gerar multas, que tem a parte toda de vazamento de dados, e daí isso pode gerar indenizações, pode vir um custo muito maior aí. Eu tenho sempre 2 perguntas para essas pessoas. Primeira pergunta, eu faço o seguinte: você já pensou a sua empresa um dia sem computador? Sem usar seus servidores, sem acessar a tecnologia, sem acessar a internet?
Então, essa é a primeira pergunta. Você já pensou nisso? E a perda de dinheiro que você vai ter em ficar um dia fora do ar? Então, eu já coloco ela numa situação de desconforto, de sentir, temos um problema. E depois é o seguinte, tá bom, supondo que você tem um problema, eu sempre pergunto o seguinte, você faz testes de saúde, você faz exames de saúde? Assim, faço, lógico que eu faço. Mas já fez exame de saúde de infraestrutura tecnológica na tua empresa? Porque também, você está falando de segurança, eu sempre digo o seguinte, quando você entra em uma obra civil, o que você precisa usar obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Capacete, protetor auricular, óculos, colete, calça comprida. Grávida não entra em obra, não pode, é proibido. E não é que assim, você abre mão, eu vou assinar um termo aqui que eu abro mão de capacete. Não, você não pode abrir mão. É obrigatório. Se alguém estiver entrando sem capacete, o Ministério Público do Trabalho vai te autuar e vai aplicar uma multa. Com segurança da informação é a mesma coisa. A gente tem os EPIs, né? Tem o EPI para a obra civil e os EPIs para a área de tecnologia. Só que ninguém lembra dos EPIs da área de tecnologia. Ninguém acha que não, está funcionando, está tudo ok. Se está funcionando, está bom. Não, muitas vezes não está bom. Ninguém sabe que muitas vezes... Eu já peguei em auditorias empresas, por exemplo, armazenando de forma involuntária conteúdo erótico. E o dono da empresa não sabia, e estava lá. Quer dizer, poxa, como é que uma empresa corporativa vai estar armazenando um conteúdo que é inapropriado? Eu também já peguei empresas que deixaram as portas abertas dos servidores e estava processando e minerando o Bitcoin. Ou seja, estava utilizando recursos da empresa, quer dizer, performance dos servidores, quando, na verdade, já estava uma infração lá e ele não percebia. Então, é que nem o fogo, né? Quando tem um incêndio, e todo mundo gosta de fazer o seguro contra incêndios. Me responde, Vitória, quantas vezes alguém tentou entrar aqui na empresa com um tonel de gasolina e um palito de fósforo para colocar fogo aqui? Nenhuma vez. Quantas vezes por ano? Nenhuma. Quantas vezes a cada 5 anos? Nenhuma. Já perguntou para o gestor de redes aqui, que obviamente tem, quantas tentativas de acesso tem por dia para tentar acessar os servidores da empresa? Com certeza deve ter. Tá. Tem centenas, se não milhares. Tá? Uma empresa do porte de vocês, com certeza, milhares de tentativas. Então, aí está um problema. Quer dizer, a pessoa, o gestor da empresa, muitas vezes ele não está enxergando isso. Né? Por quê? Porque não tem o calor, não tem o visual. E quando ele não tem os indicadores, ele não sabe diagnosticar. E aí eu digo o seguinte, né? Eu brinco, né, que a ignorância é uma virtude. Porque se você não sabe, você não vai tomar as providências e você vai deixar. E você vai deixar, né, informações confidenciais serem vazadas, dados pessoais serem vazados, e você nem percebeu. E você não só deixou vulnerável a sua empresa, como você deixou vulnerável o principal ativo da sua empresa. Que quem é? Para mim são dois. São dois principais ativos da empresa, que são os dados dos colaboradores e os dados dos clientes. Sim. Então, você deixou isso aberto para quem quiser, sem saber o que está acontecendo. E quando você tem aí, sim, você faz um trabalho de governança, você tem que olhar para isso. Tem que olhar, poxa, a que ponto eu estou protegido, como é que eu posso administrar melhor e ter indicadores de segurança. Se você não tem indicadores de segurança, você vai ficar na mão. Porque tem uma estatística da IBM que diz o seguinte, que você identifica uma infração de dados 297 dias depois que a infração ocorreu. Isso na média do mercado. Ou seja, quase 2/3 do ano já foram desde que aconteceu a infração. Pode acontecer isso? Você tem que ter a infração, porque ninguém está aberto de acontecer infração. Qualquer empresa está vulnerável e está suscetível. A gente já viu bancos sendo a NASA teve infração de dados. Mas seguinte, e a política de resposta a incidente? E os indicadores de segurança? Aí você precisa ter isso na hora. Né? Não adianta esperar. Não, eu tive um problema, eu fiquei 2 anos sendo vazado dados. Pode? Isso não, isso é prejuízo. Alguém está acessando, alguém está comercializando, ganhando dinheiro com seus dados. E até o quê? Podendo cometer crimes com seus dados. Né? Quanto aqui no Brasil, nós temos vários exemplos desse tipo. Né? Nós temos aberturas de empresa, né? Nós temos abertura de contas em banco. Né? Por exemplo, você vai numa portaria.
Aqui mesmo no prédio. Uma portaria. Quando você sobe numa portaria, o que geralmente pedem? Biometria. Biometria, uma foto sua Sim. e a tua identidade. O que tem na sua identidade? Tem seus dados, nome completo, RG, CPF. E duas coisas importantes tem no RG também. Nome do pai e nome da mãe. Ou seja, com isso tudo, com todas essas informações, cruzando essas informações, não precisa ter uma ferramenta de busca muito poderosa, né? Você não precisa ir na Deep Web, na Dark Web para fazer cruzamento de dados. Você vai no Google, coloca o nome da pessoa, nome do pai, nome da mãe, você consegue o telefone, consegue empresa, a empresa que aquela pessoa é sócia. Aí você começa a cruzar as informações, você tem todos os dados para você cometer um crime. Né, fazer uma engenharia social. Né? Eu digo que uma das grandes vulnerabilidades que existe numa empresa é a lista de ramal, que fica geralmente na recepção. Aí chega um entregador lá, tira uma foto do ramal, tem o que no ramal? Tem o nome da pessoa, o número do ramal e o cargo. Com isso, imagina ligando assim, Vitória, eu sou aqui do suporte da empresa, conheço a Joaninha, conheço o Ricardinho, olha, eu trabalho com a Mariana, né? Poxa, né? Hoje aí ele começa a falar mal do chefe, né? Do pseudo-chefe, né? Ah, olha, puxa, o Ricardo hoje está muito chato, né? Que é o meu chefe aqui do departamento de tecnologia. Mas vamos largar disso, eu vou fazer uma atualização no seu sistema. Me dá teu login e senha para eu atualizar aqui rapidinho. A pessoa que não tem treinamento, que não tem capacitação, que não sabe, e com toda aquela sedução que aquele criminoso passou, né? A letra lá contigo, ele vai utilizar todas as informações, vai coletar teu login e senha, e aí ele entra no sistema e ele faz o que ele quiser. Sim. Mas uma coisa que você falou aí do tempo de resposta, a maioria das empresas realmente é isso. E descobrir quase um ano depois que informações estão sendo vazadas, imagina o quanto que já foi prejudicado ali. Então, realmente, você não ter um sistema de proteção, um sistema que alerte em tempo real o que está tendo de perigo ali, hoje em dia que a gente tem ataques direto, é inconcebível, né? Porque é um tempo de resposta, de descoberta muito demorado. É quase um ano aí, né? Então, realmente... E você citou aí os dados biométricos, né? Já que você citou isso, já vou puxar esse assunto, que a ANPD está discutindo, né? Sobre a proteção dos dados biométricos. Porque justamente a gente está tendo essa maior... divulgação, não sei se divulgação seria a palavra adequada, mas a gente está cedendo mais esses dados, né? Porque antes era talvez um login senha, era passar um cartão ali, e hoje a gente vê que na maioria dos prédios ou é talvez uma digital ou é facial, e já está tendo problemas com isso também. Então, isso entrou na pauta, né, na discussão da ANPD. Então, quais as implicações disso também para a LGPD? Olha, primeiro, né, a questão de dados sensíveis, dados biométricos, né? Vamos lá. Primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados rotulou, né, a biometria como um dado sensível. Né? É um dado sensível. Então, ele requer sistemas de proteção muito maiores e muito mais rígidos para você fazer coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados biométricos. Aí você vai naquele programa lá do Shopping Center, estava tendo Shopping Center, que você ganhava R$100 para alguém capturar a sua íris. Né? Isso, o que a pessoa quer? Ela quer, quanto mais informações biométricas, melhor, porque é difícil de você obter essa informação, esses dados, e elas querem trabalhar com isso. E com isso, hoje, o que está acontecendo? Hoje, tá? A gente tem que fazer um panorama das fraudes que estão acontecendo hoje com biometria. E a gente verifica que tem o que se chama dos deepfakes. Né? Deepfake, para quem não é da área, para quem não sabe, é você coletar o teu rosto, a tua voz, e fazer com que, né, você utilizar a inteligência artificial para que você coloque conteúdos, né, com o teu rosto e a tua voz. Conteúdos inapropriados, muitas vezes, ou ilegais, ou sem seu consentimento. Isso está sendo utilizado muito para fraudes, né, principalmente fraudes onde você tem algum familiar e que você precisa,
tem um relacionamento, então você utiliza um deepfake para... eu sou teu filho, poxa, me dá um dinheiro, me deposita em uma conta. Aí o pai, né, vai lá e deposita. Mas é você aqui, né? Poxa, tem tua voz, tem teu rosto, né? E então isso é como está sendo muito praticado hoje nas deepfakes voltados para crimes. Mas tem também os deepfakes voltados de reputação. E a gente vê, e eu já presenciei alguns, que são prejudicar alguém, na reputação de alguém, né, com questões nazistas ou xenofobia, alguém fazendo um comentário ilícito. Sim. Aí passa, olha, tá vendo essa pessoa aqui, ó, essa pessoa é nazista, olha o que ela falou. E aí tem a pessoa falando, e é perfeito, né? E também tem uma questão agora que a gente vai ter em 2026 as eleições. Sim. Então a gente vai ter pessoas, vai ter personagens, né, imagens coletadas de pessoas de reputação com a voz daquelas pessoas pedindo voto para algum candidato, e que não é aquela pessoa. Então você vê que a manipulação está cada vez mais, você está suscetível cada vez mais a esse tipo de manipulação. E agora eu faço uma pergunta que os filósofos, né, da inteligência artificial sempre indagam, né, que é o seguinte: como é que vai terminar o mundo com a inteligência artificial? Quando a inteligência artificial vai dominar o mundo? Ela vai te destruir ou ela vai te manipular? Complicado. Porque tem o exterminador do futuro. Que aí ela vai o quê? Ela vai te destruir. Porque ela vê que o ser humano é um possível inimigo, né? E ele vai, né, tentar te exterminar. E tem o outro lado da filosofia, que é o seguinte: ela vai entender tanto de você, vai te conhecer na sua intimidade, que ela não vai precisar te destruir. Ela vai te manipular. Que é muito mais fácil. Então você vai cooperar com ela para os objetivos dessa inteligência artificial. E é isso que é o grande medo, que é o grande receio hoje da inteligência artificial, que é você ser manipulado, né? Porque ela conhece tanto você, e ela tem tanta intimidade, e você alimenta essa inteligência artificial da forma que você quer, com as suas características, os seus gostos, né? Com teus hábitos de consumo, e aí ela te conhece em tudo, né? Teu pai, tua mãe, tuas fraquezas. Tem gente que faz terapia com inteligência artificial, já deve ter visto isso, né? E aí, o que a gente faz com esses dados? Será que esses dados podem ser vazados da inteligência artificial? Sim, podem. Existem casos de vazamento de dados de ferramentas de inteligência artificial. Então, nós vemos que existe essa vulnerabilidade muito grande. O Grok mesmo, né, que é a inteligência artificial do Twitter, do X, né, do Elon Musk, houve um anúncio de vazamento de dados, de diálogos, conversas dos usuários do Grok. Ou seja, conversas pessoais que as pessoas tiveram com a tecnologia que foram vazadas. A gente teve um episódio sobre deepfake. Na época a gente comentou sobre o diretor, o Jordan Peele, que ele fez um vídeo com o Barack Obama, né? Ele usou um pouco de deepfake, efeitos de CGI e tal, e ele ali fingia que ele era o Barack Obama. Ele fez, né, a interpretação e depois fez o efeito especial. E nessa época que ele fez o vídeo, a inteligência artificial não estava nem, né, essa explosão que tá hoje. E já é muito perfeito. E hoje a gente vê, assim, no TikTok, no Instagram, vídeos pequenos, assim, perfeitos, que a gente não sabe, meu Deus, isso daqui é um vídeo real ou não é? Então, assim, tá cada vez mais difícil a gente diferenciar. E realmente aí entra essa questão das biometrias que você falou, de eles pegarem esses dados e a gente não sabe. Outro dia a gente estava debatendo sobre prédios, assim, prédios residenciais. Será que a empresa contratada tá guardando a sua foto de forma, né, certa? Ou ela tá guardando ali num drive que às vezes não tem tanta segurança? Então, daí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei assim, gente, realmente, será que o síndico, a pessoa encarregada de contratar, tem noção que precisa verificar a reputação da empresa, perguntar, trazer esses questionamentos? Porque às vezes essas pessoas nem percebem, né, ainda, de que é necessário perguntar assim, como que vocês guardam, qual que é a segurança, né, desse sistema?
porque talvez isso ainda não tenha chego até essas partes, né? Essa população menor. E você quer complementar alguma coisa disso? Eu gostaria de dizer que existem algumas áreas que a vulnerabilidade ela tá na essência do serviço, né? Eu vou falar 3 áreas muito importantes. Um deles você tocou muito bem, que é a parte dos condomínios comerciais, né? Somente os comerciais, porque é onde tem maior coleta de dados dos colaboradores. Eu presto serviço de encarregado de dados para diversos condomínios comerciais. Existe a questão do monitoramento do circuito interno de televisão, né? A relação dessas imagens com o colaborador interno, com o porteiro, como é que ele tem que agir, a parte de segurança. Então, isso é muito importante. Então, condomínios comerciais é um ponto que eu coloco como grande vulnerabilidade. Segundo ponto é clínicas de saúde, né? Clínica de saúde tem prontuário eletrônico, existe, né, o atendimento a um paciente. Se você não tem uma governança sobre os dados do paciente, você pode colocar a tua reputação, né, totalmente no limbo, porque você vazou dados de saúde do teu paciente. E o terceiro, também coloco muito importante, as escolas, né, que tem menores de idade. Então, você tem imagens de menores de idade sendo coletadas, tratadas e manipuladas de que forma? E aí entra no compartilhamento. Eu compartilho com quem? Como? De que forma? Quem recebe tem a segurança? E tem muita gente também que... E aí entra uma questão filosófica também, que é do empresário. Aí o empresário diz o seguinte, olha, a minha empresa é B2B. Eu só forneço para outra empresa. Meu cliente não é uma pessoa, é uma outra empresa. Tá, mas nessa empresa você coleta dados também da pessoa. E outra questão também, e os empregados que você tem? Quantos por cento você chutaria que de ações judiciais, né, estatisticamente, que envolvem Lei Geral de Proteção de Dados de questões trabalhistas? Mais de 40%. Ou seja, quando o tema é LGPD, mais de 40% das ações envolvendo LGPD no Brasil são reclamações trabalhistas. Assim, nossa, não deveria ser, né, uma infração de dados de clientes, esse entra dentro de 60%. Mas 40%, que é muita coisa, quase metade dos problemas ocasionados de LGPD são de reclamações trabalhistas, são internos. Ou seja, você coleta os dados corretos do seu empregado, da biometria, o ponto eletrônico. Né? Quando você entra, o ponto eletrônico é biométrico, é com a digital, é com o rosto. Né? Então, o tratamento também dos atestados médicos. Quanto tempo você retém essa informação? Então, você tem que ter uma política de privacidade interna. E isso é muito importante. E as pessoas esquecem disso. Não, você tem uma política de privacidade? Tenho, claro que eu tenho. Está publicada no site. Mas você vai ver, é só com os dados dos clientes, a gestão de dados de clientes. Internamente é uma bagunça. Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro de casa também. Né? 60% está nas questões de gestão com clientes, terceiros. Mas internamente, com seus empregados e colaboradores, será que você está, de fato, prestando atenção nessas informações? Ou você está negligenciando? Ou permitindo que uma pessoa, quando saia da empresa, pode ter certeza, vai ter um advogado trabalhista com aquela listinha, tirou férias, tem hora extra, tem política de privacidade, não tem? Que bom. Ele vai estar lá e vai pedir um adicionalzinho que é correspondente à não política de privacidade. Sim, e às vezes, né, essa porcentagem é diferente, mas você vai ver os trabalhadores internos, a quantidade é muito menor de clientes. Então, se você pensar, essa proporção aí é um pouco alta, né? 40%. É muito alta, é muito alta. Eu entenderia que sim, acho que deveria ter uma questão, né, da questão trabalhista ser sensível, mas eu não imaginava que fosse 40%. Né? Eu levei um susto quando vi a estatística, porque é muito pesado. Então, quando você pensa na adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, quando um empresário, quando uma empresa pensa em fazer um projeto de proteção de dados, ela não está só pensando na gestão dos dados do cliente. Tá? Tem que pensar principalmente nos dados dos seus fornecedores e dos seus colaboradores. E entra nessa questão que você bem tocou, Vitória. Quando eu estou compartilhando dados, eu posso montar um bunker de tecnologia, mas eu contratei um prestador de serviço que vai rodar a folha de pagamentos, por exemplo, que é uma empresa de fundo de quintal. Né? Uma contabilidade que é uma pessoa sozinha,
que talvez, né, não tenha nenhuma proteção de antivírus, firewall, não tenha nada no teu computador lá, onde ele vai rodar a folha de pagamentos. E aí você tem um bunker de tecnologia, de processos, você tem na tua empresa Tudo inviolável, certinho. né? Mas, em compensação, você compartilha com alguém que não tem esse nível de proteção. Aí não adianta nada. Nossa, você tocou aí em vários assuntos que eu quero perguntar aí, mas vamos começar aí falando dessas porcentagens, que eu acho que já leva a um assunto aí que talvez seja muito importante, que muitas pessoas questionam, que é a quantidade de multas também que a gente tem aplicado aqui. A gente tem uma quantidade bem pequena de multas, né, até agora. E o que leva a isso? Porque a gente vê que a quantidade de vazamento de dados é grande, assim, tem muitas empresas que têm problemas com a segurança da informação. A gente vê notícias constantes de vazamento de dados, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, mas, né, focando aqui no Brasil. E por que a gente tem tão poucas multas, né? Por que não está sendo... né, esse questionamento de por que não está sendo aplicada com mais força, por que ainda está só nesses, vamos dizer, sobreavisos e não está sendo, né, realmente divulgado com mais força essas multas e levado mais... Eu acho que levado mais a sério não é talvez o modo certo, Mais rigor, né? talvez. Mas, né, tipo, talvez mostrar mais exemplos de que olha, a gente tá aqui pegando no pé, tem que levar a sério, sim, a LGPD, a gente vai multar, sim, quem não tiver batendo aqui os requisitos de segurança. Então, né, por que tá tendo esse cenário? Eu acho que uma boa parte é por causa dos recursos mesmo, governamentais, né, para que a máquina da NPD possa realmente ter mais funcionabilidade, vamos dizer assim. Mas eu não penso que é essa questão mais importante, Vitória. Eu não vejo, eu acho que sim, é importante ter uma agência mais efetiva, não tiro a responsabilidade, mas eu penso muito em cima da própria reputação das empresas. Né? Eu sempre, né, quando estava a NPD ainda, né, quando tinha a LGPD ainda estava no vacácio legis, né, entre 2018 e 2020, aí muitas empresas falam assim, não, vou esperar a lei entrar em vigor para eu fazer, né, as diligências. Aí eu falava assim, não, tudo bem, mas o hacker vai esperar? Né? Você acha que o hacker vai ficar esperando entrar em vigor a lei para ele te atacar? Não, ele já está te atacando. Né? Então, eu sempre brinco e eu comento com os meus alunos, né, da pós-graduação, que é onde eu sou professor, que aí eu sempre coloco o seguinte... O hacker, ele está te atacando. Vamos aceitar que dói menos. Assim, vamos aceitar que dói menos. Ele está te atacando agora. Então, você tem que tomar providências para que isso não aconteça. Mas não porque a lei te obriga. É uma responsabilidade corporativa sua. Né? Você tem uma responsabilidade para ter essa governança. Por isso a gente fala do compliance. Né? Por isso a gente está com esse livrinho aqui que eu trouxe para vocês, que fala sobre compliance. Que é estar adequado à lei. Não porque a lei vai te punir, mas porque você tem exigências regulatórias que são importantes para você seguir e ter tua reputação. Porque, um exemplo, por exemplo, as lojas americanas teve uma infração de dados há uns 2, 3 anos atrás. E o que aconteceu? As ações caíram. Logo que ela teve. A loja americana teve mais de R$1 bilhão de perda devido a uma infração de dados. E não foi porque houve uma penalidade da autoridade contra ela. Simplesmente, primeiro, ela parou de funcionar. E depois, a perda de oportunidade. E reputação. Quem é que vai querer comprar numa empresa que tem uma reputação que vaza dados? Ninguém. Então, eu coloco na medida. Tudo bem, você quer levar em consideração a NPD, não é lá que você tem que... Lá é uma questão só reativa. Mas e os outros fatores? Né? Temos que lembrar que o Ministério Público está em cima. Né? O Ministério Público não abriu mão do poder dela de fiscalização e de defender o cidadão. Então, tudo bem, a gente tem uma agência, mas o Ministério Público continua verificando as questões contra o consumidor, questões envolvendo a cidadania, a intimidade das pessoas, Polícia Federal,
Polícia Civil, né, entidades de proteção do consumidor. Então, o Poder Judiciário, né? Quantas questões, por exemplo, eu tenho clientes meus que entraram com ações contra hospitais, porque no dia, né, na semana seguinte, onde ele teve uma intervenção cirúrgica, ele recebeu uma ligação de alguém cobrando um boleto com todos os dados da cirurgia. Da onde vazou isso? Só pode ter vazado do hospital. Né? Questão também de incorporadora. Né? Tem imóvel... Já comprou imóvel na planta? Já. O que acontece com o imóvel na planta quando está chegando para ficar pronto? Você começa a ligar, receber ligação de um monte de gente. Lugar. De imóveis, financiamento, vazamento de dados. Então, se você é uma empresa que tem reputação e quer guardar essa reputação, você vai se precaver. Né? Eu tenho incorporadoras, são clientes minhas, e eu sempre faço um programa de proteção de dados para ela. E o programa é avisar o cliente que se ela receber uma ligação, a primeira pessoa que vai ter que ligar é para a gente. É para a incorporadora. Porque nós vamos tomar as providências, porque esse vazamento não veio da gente. Porque nós temos rigor e nós zelamos pela proteção de dados. Então, a gente faz um programa, a gente tem certeza que os dados não vazaram da gente. Então, se não vazou da gente, a gente vai correr atrás para fazer um programa para trazer quem foi o culpado. A gente vai identificar e aí a gente vai correr atrás dessa pessoa que vazou a informação. Então, eu falo, né, tipo, não leve em consideração tanto a fiscalização da NPD, leve em consideração a tua responsabilidade como prestador de serviço, da qualidade do seu produto. Eu acho que aí entra a questão mais importante. Porque pagar uma multa, muitas vezes é o seguinte, vamos lá, você está num dia que aconteceu um problema, está chovendo, etc., e você saiu com o teu carro durante o rodízio. Tudo bem, você vai pagar uma multa. Né? Tudo bem, assumiu o risco, paga uma multa. Então, o infrator de dados, muitas vezes pode vir, eu vou pagar a multa. Né? O contumaço infrator de dados. Porque ele não está preocupado com a reputação dele. Ele vai continuar cometendo a infração de dados. Vai em spam, vai continuar mandando spam, porque ele vê que vale a pena. Mas você, como consumidor, e a reputação da tua empresa, você vai brincar? Aí que eu acho que entra a questão da... Não vamos levar em consideração só a NPD. Ela é importante? É. Mas acho que o compliance e a responsabilidade corporativa tem que estar acima do que o meramente pagamento de uma multa. Sim, às vezes, eu acho que esse peso hoje da reputação tem um valor a mais, né? Porque a gente vê que hoje as pessoas se fidelizam a marcas, sempre compram ali. Às vezes o valor pode ser a mais de um produto, mas ela tá fiel à marca porque confia, porque acredita na cultura. Então, essa é uma questão que às vezes compensa muito mais, como você disse. A gente tem duas marcas. Podemos falar de marcas aqui? Pode. Então tá bom. Tem duas marcas que eu vejo que utilizam muito a privacidade de dados como diferencial competitivo. Né? Um é a Apple. Né? A Apple ela faz questão, né? Ela tem lá um comercial dela que ela né, tá lá, usuária, ela aperta um botão, todo mundo desaparece do lado. E aí, no final, a Apple, ela zela pela tua intimidade, pela sua privacidade. E o outro que também já saiu várias notícias a respeito é o Itaú. O Itaú também, lembra que tinha uma camiseta com CPF, né, de uma pessoa que saía na rua com a camiseta do CPF e dizia o seguinte, no meu banco não acontece isso, eu não fico vazando dados das pessoas. Aqui no meu banco nós levamos a sério esse tipo de providência, né, da sua intimidade. Seus dados pessoais são bem armazenados e muito seguros. Então, a questão da privacidade de dados e a segurança da informação é um diferencial competitivo. Temos que levar em consideração esse diferencial competitivo. Sim. E as empresas têm que pensar nisso e divulgar isso. Né? Eu falo, não adianta, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que mostrar que é honesta. Eu acho que empresas que se preocupam com privacidade de dados têm que mostrar, têm que valorizar, né? Tem que se autovalorizar. Olha, eu tomo conta dos seus dados. Meu concorrente talvez não. Eu não sei dele, mas eu tenho um compromisso com a tua privacidade.
Isso é importante. Sim. E eu acho que também é uma forma até de conscientizar a população. Se essas marcas elas começam a divulgar, às vezes a população que não entende muito, qual que é a importância, o que é essa lei, eu não sei bem como que funciona, tal. Se a marca começa a divulgar, começa a fazer propagandas, posts sobre isso, é uma forma de facilitar que aquela pessoa ali que está assistindo a TV, é um usuário comum, né, vamos dizer assim, ele começa a procurar o que é isso, se interessar, entenda mais, começa a repassar, porque eu acho que uma das coisas chaves é a conscientização, né? Porque às vezes fica muito assim no âmbito das empresas e não chega para a população comum. Então, também é uma parte fundamental que as empresas também não só conscientizem dentro, mas fora também, né? Uhum. Eu chamo isso de democratização do conhecimento, né? A gente tem que democratizar o conhecimento para que todos tenham acesso à informação. Todos conheçam dos riscos e dos direitos sobre a sua intimidade. Tem alguns filósofos do direito que entendem que a Lei Geral de Proteção de Dados é o novo Código de Defesa do Consumidor. Porque o que o fornecedor quer, né, o que a empresa quer, são seus dados hoje. Para quê? Para ele saber seu hábito de consumo e poder o quê? Te manipular, no bom sentido. E da mesma forma, a gente teve, né, com a defesa do consumidor lá no início, que foi revolucionário. A gente, olha, eu tenho um direito que está sendo protegido. E agora, sim, eu tenho um direito sobre a minha intimidade e está sendo protegido. Então, eu tenho que exercer esse direito. Então, quando você vai numa loja, alguém pede meu CPF, aí por quê? Para onde? Como? Quanto tempo vai ficar retido? Que benefício eu vou ter com isso? Se é meramente uma coleta para depois ser manipulado de forma indiscriminada, isso é uma violação de dados, né? Aquela tal da coleta excessiva, né? Não necessária e não adequada. Então, eu acho que o cidadão ele tem que exercer melhor esse direito. Quando a gente vai na Europa, quando a gente vai no Canadá, né? Eu fui presidente da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá durante 4 anos e hoje eu coordeno na Câmara a Comissão de Compliance e ESG. E a gente vê que o canadense tem uma postura muito forte sobre a defesa dos seus dados pessoais, como o europeu também tem. Né? Então, são dados, por que eu vou compartilhar uma informação da minha intimidade? Eu não preciso disso. Para você prestar teu serviço, você não precisa saber meu CPF, não precisa saber meu RG, não precisa saber os meus hábitos de consumo. Né? Então, pare. Né? Você tem um limite. Eu acho que esse limite que a gente tem que começar a exercer e, por isso, a democratização do conhecimento, a conscientização é essencial. Com certeza. Um outro assunto aí que você puxou muito brevemente foi falar dos dados de menores de idade. E também está na NPD, né, como a LGPD vai tratar os direitos dos adolescentes e das crianças, né? E então, qual que é a sua visão, né, sobre isso, principalmente, acho que do aspecto jurídico? Porque hoje a gente acha que está meio que num limbo, porque as crianças já nascem com a tecnologia na palma da mão. E daí tem muitos pais que são uma geração um pouco mais velha que talvez não entendam tão bem de tecnologia quanto as crianças. Então, ao mesmo tempo que eles precisam se precaver e proteger os seus filhos, às vezes os filhos entendem mais da tecnologia do que os próprios pais. Então, como que está sendo, né, esse processo de proteção dos dados das crianças na LGPD, a educação também das crianças, né, na questão tecnológica? A gente já discutiu isso aqui também em outros podcasts, será que deve ser implementado nas escolas desde cedo, como, né, as crianças devem se proteger até de ataques, como elas devem saber em que entrar, no que não entrar. E a gente sabe que, assim, por exemplo, plataformas de mídias sociais, é proibido para menores, mas os menores vão lá e criam conta de qualquer jeito, né? Então, como que está sendo essa discussão? Ótima pergunta, e olha, eu acho que a gente vai fazer um serviço à sociedade agora, né, com esse webcast aqui. Eu participo de um movimento chamado Movimento Desconecta. Né? É um movimento voltado para a educação da criança e do adolescente sobre o bom uso da tecnologia. A gente não quer tirar a tela. A gente quer que ela saiba os perigos e os cuidados e a responsabilidade. Você conhece o Tio Ben?
Do Homem-Aranha? Isso. É, O que ele falava? Meio geek. É, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, isso aqui que a gente tem, né? Essa ferramenta aqui, grandes poderes, grandes responsabilidades. Aqui tem grandes poderes. Sim. Só que você tem que saber usar com responsabilidade. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 10 anos e tenho um menino de 6 anos. E, obviamente, o que ela pede? Um De celular. aniversário ou de Natal? O celular. E aí eu viro para ela e digo o seguinte: Alice, que é o nome da minha filha, ó, já estou dando dados pessoais aqui de forma indevida. Mas, Alice, quando nós temos um carro é um bom exemplo. Você não precisa ter idade para dirigir um carro, você não precisa ter treinamento para usar o carro e depois ter uma certificação, que é a carteira de motorista, CNH. Ela precisa. Com o celular é a mesma coisa. Você pode matar uma pessoa com o celular. Existem pessoas que morrem por causa do abuso do uso da tecnologia. Seja do vício, seja da própria crianças que entram com depressão ou são assediadas utilizando o celular, né, um smartphone no caso. Então, eu digo a mesma coisa. Eu viro para minha filha e falo assim, olha, para você poder acessar um celular, ter acesso indiscriminado, ter um celular mesmo, você precisa ter idade, você precisa fazer um teste, precisa passar por um treinamento e depois por uma certificação. Eu vou fazer isso com ela. Quando ela chegar na idade apropriada, ela vai fazer um curso, um treinamento de segurança da informação. E se ela passar no teste, ela vai poder ter o celular dela. Por quê? Porque a gente tomou pelo menos algumas providências mínimas para ela entender os riscos de acesso. Não é só o risco do vício. A gente é viciado nisso aqui, né? A gente vive olhando WhatsApp, celular, os e-mails. Imagina uma criança, né, que tem menor controle sobre os impulsos, né, emocionais. E para a gente é difícil, imagina uma criança. Então, é isso que eu tento explicar nesse termo da capacitação, do treinamento, e como é importante a gente ter uma jornada também para você conquistar o direito a ter um poder tão formidável como é o que fornece o smartphone. Porque não é só o smartphone, né? Tudo são os aplicativos, os jogos, a inteligência artificial, né? Enfim, todo é um universo de muito rico de conhecimento, mas que também pode te destruir, né? Como o tio Ben falou aí do Homem-Aranha. Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer e eu gosto e eu vou lançar um e-book, também já está pronto, já tá na diagramação, sobre a questão da LGPD e o ECA digital, né? Estatuto da Criança e do Adolescente digital, que saiu agora, que é como é que as mídias digitais estão tratando, por exemplo, a monetização, né? de um digital influencer criança, até que ponto ele pode ou não pode, qual é a responsabilidade dos pais sobre isso. Então, depois eu vou compartilhar com vocês, quando assim for lançado esse e-book. Esse e-book foi feito comigo, com uma advogada especializada em direito digital e com uma psicanalista. Sim, muito importante. Porque tem um ponto de vista da psicanálise. Como é que isso impacta? Então, vai ser um guia para os pais e para as crianças, para elas poderem ter mais acesso aos impactos psicológicos de uma ferramenta dessa. Eu falo, se a gente é impactado, e nós somos adultos, eu tenho mais de 50 anos, não vou dizer quantos, senão vou denunciar a minha idade, mas você é jovem, mas nós que, né, estamos aqui, somos adultos, já temos mais de 18 anos, nós somos impactados por tudo isso. E aí uma criança precisa ser realmente protegida, precisa ser resguardada. A legislação do jeito que está hoje está boa? Eu não posso dizer que está. Tá? Eu acho que tem gaps e tem falhas. Tem países que estão muito mais avançados na proteção da criança. Mas eu acho que, como eu falo, é uma jornada. Eu acho que a gente tem que começar. E começamos. Então, tem a LGPD, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente digital. Então, esse mundo está muito novo, né? A gente tem aquele filme, né, da Netflix, que esqueci o nome agora, que é sobre uma criança também que comete um homicídio devido a um bullying série digital. Adolescência? Adolescência, Isso. Né? Eu assisti essa série, achei muito interessante, né? Como o perigo pode morar em casa, né? Sim. E você mesmo estando lá, dando todo o carinho, né? Os pais em nenhum momento parecem ser pais negligentes no que se refere ao básico, mas será que
simplesmente deixar uma criança com um portal aberto para o mundo, a caixa de Pandora, né? Você abre a caixa de Pandora, é um inferno que está lá dentro. Então, ela abre a caixa de Pandora, todo dia, dentro do quartinho dela, fecha e você não percebe, né? O que ela tem vendo, o que vem, o que está vendo, acesso. que tem acesso, então, todas essas questões que muitas vezes não está no mundo totalmente aberto. Está no coleguinha, está nos grupos de colegas de classe, Sim. que montam grupos, que discutem questões, e essas questões muitas vezes não têm monitoramento e a criança não tem a razoabilidade, a consciência para fazer a boa gestão daquela informação, e os pais muitas vezes também não têm abertura para conversar aquilo com as crianças. E aí Sim. a gente perde. Muito importante mesmo. A minha mãe, ela é professora e ela também assistiu essa série porque é algo que precisa, né, ser discutido, ser levado às escolas, às crianças, porque a gente não vê o perigo mesmo. Às vezes a gente acha que, né, eu vou diminuir o tempo que meu filho fica ali no celular, eu vou deixar ele ficar 3 horas por dia. Mas não é só o tempo, é também o que ele tá vendo. Às vezes você acha que ele tá conversando ali com os coleguinhas, não vai ter nada de mal. Mas você olhar ali o que ele tá conversando, o que ele tá acessando, que tipo de vídeo ele tá vendo, tem que ter uma vigilância, né? Porque não é questão, eu tô invadindo a privacidade. É questão de que ele ainda é uma criança e precisa ter um cuidado. E aí entra uma questão muito importante, que às vezes não é só vigilância, porque você pode ter 5 minutos, né? E não é só vigilância, porque quando a pessoa quer fazer, ela faz. Mas acho que é questão do diálogo. É os pais estarem abertos para conversar e abrirem esse canal com a criança. Porque senão ela vai procurar em outros lugares. Sim. Né? E aí acho que está o perigo. E esses Com outros certeza. lugares são os lugares mais inóspitos que existem. Então, o pai tem que ter essa boa relação com os filhos para abrir o canal. Fala assim, qualquer coisa que você entenda que está te machucando, que possa te deixar triste. E as crianças, se você perceber, elas dão sinais. Né? Então, não ignore os sinais. Se ela vê que ela está mais tristinha, que ela está mais introspectiva, que ela não está tocando, às vezes, em algum assunto que ela costuma tocar, pergunta, abra o canal. Acho que a relação dos pais com os filhos, ela, devido a essa nova tecnologia, aumentou a responsabilidade dos pais. Já era grande, hein? Sim. E aumentou muito mais, Tá aumentando mais. porque ela tem que realmente estar antenada com o que está acontecendo com os filhos e entender os sinais. Sim. Aumentou os desafios. Né? Aumentou os desafios. Com certeza. E outra parte aí, que a gente já falou um pouquinho, é a inteligência artificial. Então, a gente está sendo debatida, estão vendo aí como vai ser a regulamentação da inteligência artificial. E ela tem um grande impacto na LGPD e vice-versa, né? Porque a inteligência artificial lida com dados, né? E como que a LGPD vai lidar com essa regulamentação da inteligência artificial? Tá. Hoje ela já está regulando, se a gente for pensar. Né? Hoje o encarregado de dados, eu falei que ele comprou um desafio e ganhou um outro. Né? Porque ele comprou o desafio de fazer gestão de dados pessoais. E hoje o encarregado de dados ele tem que fazer também a governança dos dados que são fornecidos para a inteligência artificial e como a empresa está fazendo a gestão do uso das plataformas de inteligência artificial. Porque a gente sabe que existem várias questões. Né? Tem que ter uma política de regulando como é que uma empresa, uma entidade vai acessar essas plataformas. Porque, primeiro, questão de vazamento, sim, e a questão da vulnerabilidade do retorno dessas informações. Que a gente tem que entender que a inteligência artificial ela tem um fator de alucinação, né? Que ela fala, ela alucina. Então, ela pode trazer resultados errados. E agora falando do próprio projeto, né? Projeto de 2023, que já está em trâmite e ainda né, a gente acredita que em 2026 deve estar publicada aí a lei voltada para a inteligência artificial. E de todos os artigos que eu li, e acho que muitas delas falam sobre coleta, sobre a parte de o que é sensível, o que não é sensível, mas tem um artigo, se não me engano, é o artigo 11, para mim, que é o mais importante deles, que é a responsabilidade técnica do humano. Né? E tem um artigo, esse artigo especificamente, diz o seguinte: se for tomada uma decisão baseada em inteligência artificial que seja sensível para o ser humano, é necessário, obrigatório, a intervenção humana. Esse, para mim, é a cláusula mais importante. Para mim, de toda a lei, se você espremer,
Fala assim, tudo bem, acho que a LGPD já tem uma certa forma, já faz a gestão, etc. Mas esse para mim é o mais importante. Que é o seguinte, se acontecer um problema, quem é o responsável técnico? Ela não pode delegar para a responsabilidade. Isso aqui foi a inteligência artificial que trouxe, logo ela é mais inteligente que eu, ela trouxe dados estatísticos, eu simplesmente segui. A responsabilidade é da plataforma. Não é. Então, para questões envolvendo sensibilidade, tomar decisão médica, tomar decisão judicial, tomar decisão interna de uma decisão importante econômica para a tua empresa, tem que ter o responsável técnico. O responsável técnico, por que responsável técnico? Porque aquela pessoa tem que analisar do conhecimento dele. Se for uma decisão econômica, tem que ter um economista. Se for uma decisão jurídica, tem que ter um advogado que vai ler o que aquela ferramenta trouxe, aquela plataforma trouxe de informação, tem que absorver aquilo e entender se aquilo faz sentido. E se não fizer sentido, ela tem que indicar onde não faz sentido. Vou dar eu comprei um livro de 2 juízes da tese de mestrado deles, que é Ensinando o Robô a Julgar. Né? É um livrinho curtinho, que é da tese, é super fácil e a leitura é muito boa e super didática. Esqueci dos autores, o nome dos autores, mas é Ensinando o Robô a Julgar. Quem tiver interesse, acho que tem nas plataformas de compra para comprar. E é muito interessante esse ponto de vista também que esses juízes colocam. O seguinte, a inteligência artificial tem que ser uma plataforma de suporte à decisão, não de decisão, mas de suporte à decisão. Eu sou humano, eu tenho que ler, interpretar e tomar a decisão correta, que muitas vezes pode ir contra a decisão da inteligência artificial. O exemplo é, coloquei aqui a análise dos documentos e a inteligência artificial decidiu pela falência da empresa, quebra, fechar. Mas quantos empregos, de repente, essa empresa está suprindo para a comunidade, o impacto que ela traz, né, para o ecossistema? Será que essa empresa pode se ajustar algumas coisas? Será que ela não pode melhorar e entrar numa recuperação judicial em vez da falência? Ela é superavitária. Então, poxa, vamos tentar aqui uma recuperação judicial. Então, não pode ser absoluto. Acho que a questão está em aceitar as decisões da inteligência artificial como absolutas. Acho que aí está errado. A gente tem que relativizá-las e tem que ter a interpretação humana. Acho que o humano é essencial, ainda é. Né? Ainda é. Pode ser que futuramente, pode ser que eu volte aqui um dia e diga assim, olha, perdemos. Mas eu acho difícil, porque o humano ele tem a sensibilidade, ele tem a alma e ele tem a função social. Então, a emoção... tem gente que fala assim, não, mas a gente estava embutindo emoção na inteligência artificial. Não tem como. Não tem como embutir emoção. Você pode colocar algoritmos que simulam isso, mas emoção de verdade, não. Emoção, quem tem, é um ser humano, que vai entender, interpretar e saber se aquilo eticamente, moralmente, é correto ou não. Pode ser que seja uma decisão não correta pela inteligência artificial, mas moralmente, eticamente, é. Então, temos que ir pelo lado ético da humanização das decisões e a ferramenta ser meramente uma ferramenta de suporte. De auxílio, né? Sim, com certeza. Infelizmente, muitas pessoas ainda não estão enxergando isso, né? Acham que ela vai automatizar tudo, vai fazer tudo e dar todas as respostas. E esquece que a gente que tem o poder de análise, né? De pegar os pontos ali e juntar. Seja para juntar ali e falar, acho que isso não tá certo. Seja para juntar e falar, tá, ela acertou. Mas o poder ainda tá nas nossas mãos, né? Igual você falou, ainda. Ainda Espero que continue assim. Eu acho difícil a gente perder. Quando eu escolhi a escola dos meus filhos, eu fui pro lado da humanização. Né? Assim, porque eu acho que técnica, eles vão aprender. Né? Por bem ou por mal, a técnica dá para aprender. Mas a humanização, você ser um ser humano, exercer as emoções, saber administrar as emoções, ter equilíbrio emocional, isso é muito mais importante do que qualquer técnica. Técnica você aprende, mas é desde criança que você vai formando a base de como ser uma pessoa. Sim, com certeza. Bom, pra gente finalizar... Que pena. Tá bom o papo, tá uma né? delícia. A gente sabe que a tecnologia tem um grande impacto na LGPD e vice-versa também, né? O que você acha que a gente pode esperar aí pro futuro
considerando que a tecnologia, assim, a gente tá vendo que tá dando passos cada vez maiores, né? A gente viu aí até a inteligência artificial que tá trazendo essa remodelação do mundo cada vez mais. A gente aqui debateu, né, sobre como está impactando a vida das crianças, dados biométricos, que a gente nunca pensou, né, que poderia ter golpes com dados biométricos. Então, infelizmente, do mesmo jeito que a tecnologia trouxe muitos benefícios, ela também traz os malefícios. E isso, né, impacta o modo como a gente tem que lidar com a proteção de dados. Então, o que você vê aí pro futuro da LGPD? Você acredita que nós vamos ter mais modificações, que a tecnologia vai afetar mais ela, que nós vamos ter que trazer mais sistemas tecnológicos para fortificar a LGPD? Como que você vê esse cenário? Eu gosto muito de um seriado, que eu acho que quem nunca assistiu, eu convido a assistir, que tem no Netflix, chamado Black Mirror. Né? Black Mirror eu acho espetacular, que é uma questão, né, como a tecnologia ela, né, chega num estágio que ela pode influenciar, né, os seus gostos e você como pessoa e os impactos dessas novas tecnologias no ser humano. Então, Black Mirror é um pouquinho sobre isso. Tem episódios mais fortes, alguns menos fortes, mas são todos voltados para o uso da tecnologia e como a gente tem que gerir essa tecnologia, os cuidados que a gente precisa ter quando elas excedem, né, os limites. E eu acho que a grande questão é o controle. E eu tinha uma propaganda que eu gostava muito quando era pequeno. Muitos aqui talvez, né, vão se lembrar, alguém mais da minha idade, que era uma propaganda de não vou dizer marca aqui agora, que era um pneu, propaganda de pneu, que era um pneu em alta velocidade. Ele corria, era um carro em alta velocidade e ele parava bem na frente de um precipício. E aí o slogan era: não existe potência sem controle. Esse era o slogan que acabava. Então, assim, você pode ter um carro espetacular de alta velocidade, 220 por hora, mas na hora que você precisar brecar, ele vai ter que brecar. E por isso eu trago um pneu que faz o carro brecar com a melhor performance possível. A mesma coisa, eu gosto dessa analogia para a nossa governança de dados. Né? Tudo isso existe uma potência muito grande. Potência, né? Você quer dados. A minha esposa trabalha com CRM, né? Uma empresa de tecnologia de CRM. Eu vejo assim o trabalho, né, de gestão de dados, né, cientistas de dados, para fazer com que essas informações sejam coletadas da forma apropriada. Mas isso sem controle não pode acontecer. O controle é muito importante. E por isso que as leis, né, as regulações, elas vêm para justamente sugerir controles para esse tipo de potência, né? Então, quando a gente fala de, olha, chegamos a um ponto que precisamos de uma lei para fazer a proteção dos dados, é porque chegou um momento que a potência ficou tão grande que precisou ter um controle, como vai acontecer com a inteligência artificial, como já aconteceu na Europa, que a lei da Europa já entrou em vigor esse ano. Né, já está em vigor. Então, já está correndo, né, uma legislação gradativa, que tem 5 anos de adequação das empresas, para elas se adequarem às prerrogativas da Lei Geral de Inteligência Artificial na Europa. E aqui no Brasil vai ter também a mesma coisa. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Por quê? Porque muitas empresas, as grandes, elas já exigem das empresas médias, das menores, a questão de compliance em LGPD. Quando a gente entra no índice de sustentabilidade da B3, empresas abertas, B3, dos 28 índices de sustentabilidade da B3, um dos índices que ela mede é proteção de dados. Então, a gente começa a analisar e verificar que a proteção de dados já não é mais algo, não é uma boa prática. Que está lá, é bom, mas não é bom mais. Hoje é obrigatório. Hoje é necessário, porque você tem uma potência sem controle, você te leva ao desfiladeiro, te leva à morte da tua empresa. Então, você tem que ter a governança desses dados. E, obviamente, você tem que ter metodologias para aplicar essa governança. Então, tem o NIST, né, uma metodologia norte-americana, existe o ISO 27001, né, eu sou auditor líder ISO 27001. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente visa trazer esse controle, que eu acho que é o que traz a potência administrada, né? Você ter uma bomba vai explodir na sua mão, mas se você estiver protegido, essa bomba não vai explodir.
Então, esse é o exemplo que eu gostaria de compartilhar, o ensinamento que eu gostaria de passar para concluir aqui o nosso webcast, é justamente isso. É que já está acontecendo hoje, né? As empresas já estão tratando de fazer o fluxo da jornada desses dados serem seguros, né? Porque é uma corrente. Se essa corrente tem algum elo fraco, ela vai fazer a corrente inteira cair. Sim. Então, você precisa ter o elo inteiro sólido. E para você ter o elo inteiro sólido, todo mundo tem que ser responsável pela segurança dos dados. Com certeza. A gente está tendo mais conscientização, que é muito bom, mas é um trabalho contínuo, né? A segurança da informação, a gente sempre vai ter que retomar e bater na mesma tecla, mas a tecnologia não para e a gente vai continuar nessa jornada. Tamo juntos. Mas é isso. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Muito bom. O café estava ótimo também. Obrigada. Obrigado. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e até mais.